Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Samu. E aqui a gente vai fazer resolução da FUVEST 2020, questão 69, prova V, que é sempre a prova de referência aqui do nosso canal. Antes de começar, já curte, já se inscreve para que você possa receber mais conteúdos de física aí no seu YouTube. Beleza? Vamos começar então aqui, pessoal. Ó. Em julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin fizeram o primeiro pouso tripulado na superfície da Lua, enquanto seu colega Michael Collins permaneceu a bordo do módulo de comando Columbia em órbita lunar, considerando que o Columbia estivesse em uma órbita perfeitamente circular a uma altitude de 260 quilômetros acima da superfície da Lua. O tempo decorrido em horas terrestres, H, entre duas passagens do Columbia, exatamente acima do mesmo ponto da superfície lunar, seria D. Então vamos lá. Primeira coisa que chama atenção aí é a sacanagem com o Michael Collins, né? Que ficou na nave, no módulo lunar. O cara foi até a Lua e não pôde descer. Que mancada. Mas vamos lá, ó. Qual que é a situação que ele tá dando pra gente aqui? Você tem a Lua, né, suas crateras, tudo mais aqui. Maravilha. Aí a gente tem o módulo lunar, que ficou em órbita. Né? Aqui. Esta órbita circular, né? Está pedindo para considerar uma órbita circular. Que está a uma altitude em relação à superfície lunar de 260 quilômetros. 260 quilômetros. Muito bem. Aí ele dá algumas outras informações aqui, né? Ele fala pra gente que o G é 9 vezes 10 a menos 13 quilômetros cúbicos sobre quilograma hora quadrado. Raio da Lua, 1.740 quilômetros e massa da Lua, 8 vezes 10 a 22 quilogramas pi, aproximadamente igual a 3. Coloca aproximadamente igual a 3, você vai botar 3 na hora de resolver o seu problema, certo? Então, vamos lá. A gente tem que levar em consideração, então, aqui também, o raio lunar, tá? Que é esse que ele deu aqui pra gente, ó, 1.740 quilômetros. Por que que isso vai ser importante? Porque isso aqui é um problema, pessoal, de movimento circular. E no movimento circular tem uma coisa muito importante, que é a força centrípeta, tá? Então, a força centrípeta vai ser dada por massa, velocidade ao quadrado, sobre R. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: a força centrípeta, ela é uma força resultante, é a resultante centrípeta. Então, se você tem um conjunto de forças que estão agindo de modo que você tenha um movimento circular, então o resultado disso vai ser dado por essa expressão. Em alguns casos, na maioria dos casos que aparecem em exercícios, nós temos uma única força que está fazendo o papel da centrípeta. Neste caso especificamente, quem está fazendo o papel da centrípeta é a força gravitacional. Então, eu vou escrever aqui, ó, a força gravitacional, tá? Então a gente vai ter lá, ó, Gzão, Eminho, Emão sobre R quadrado. Lembrando que aqui o R é o raio da trajetória circular e aqui o R é a distância do objeto que está orbitando, né, até a distância entre os dois objetos, né? No caso aqui o objeto que está orbitando até o centro gravitacional, aqui o centro da órbita, tá? Então, de novo, pessoal, a resultante centrípeta ela é um conceito matemático, né? Agora, a força gravitacional é aquela que está agindo e fazendo aí o papel de centrípeta, tá? Então, no fim das contas, o que isso quer dizer é que a gente pode igualar essas duas, né? E eu vou escrever essa resultante centrípeta aqui numa outra forma, que é esta aqui, ó. A força centrípeta vai ser igual a m ômega ao quadrado vezes r, tá? Então, a força resultante centrípeta pode aparecer dessa forma, considerando a velocidade linear, e pode aparecer dessa outra forma aqui também, considerando a velocidade angular.
Por que que considerar a velocidade angular vai ser importante para a gente agora? Porque eu tenho que lembrar que o ômega, né, que é a velocidade angular, vai ser dado por isso aqui, ó, 2π sobre t. E é este t aqui que o exercício está me perguntando. Ele está querendo saber qual é o período. Lembra? Então ele está falando assim, olha, o módulo lunar está em um determinado local lá sobre a superfície da Lua. Aí ele dá uma volta completa e chega naquele mesmo lugar, né? Então, quanto tempo demora para dar uma volta completa? O tempo que demora para cumprir um evento, né? É o período do seu movimento oscilatório, tá? Então, é este período aqui que ele está querendo. Então, gente, vamos lá. Ó. Vou pegar aqui este. E agora a gente começa a brincadeira. Então, eu vou igualar essas duas aqui, ó. A força centrípeta vai ser igual à minha força gravitacional. A centrípeta, então, ó, é minho ômega ao quadrado vezes R, que vai ser igual a Gzão é minho emão sobre R quadrado. Este eminho aqui é a massa do módulo lunar, do objeto de menor massa, certo? E a massa do módulo lunar aqui e aqui, a mesma coisa. Então, este M vai embora com esse, tá? Isso significa que o período não importa aí, não depende da massa. Ele depende da altitude, né? Depende de qual a posição do objeto ali na órbita, tá? Então, muito bem, ó. Vamos aqui isolar este ômega ao quadrado. A gente vai ter, então, ó, Gzão, emão sobre R ao cubo, beleza? Aí lembrando o seguinte, ó. Eu já fiz aqui, né, que o ômega é 2π sobre t. Então, eu vou substituir aqui, vai ficar 4π ao quadrado sobre t ao quadrado. Isso vai ser igual a Gzão emão sobre R cubo. Muito bem. Eu vou inverter este lado aqui, ó, o lado esquerdo, e eu vou ter que inverter o lado direito também dessas minhas frações, porque daí eu já vou ficar com o t quadrado bonitinho, né? Então, eu vou ficar aqui, ó, t quadrado sobre 4π ao quadrado é igual a R cubo sobre Gzão emão. Muito bem. Então, eu vou pegar esse 4π quadrado, vou jogar para o lado de lá, vai ficar t. E aí eu já vou abrir a raiz quadrada aqui, tá? Raiz quadrada de 4πr cubo sobre Gzão emão. Beleza? Então, muito bem. 4π quadrado, né? Que é 4π quadrado. Muito bem. Então, olha só. Agora a gente começa a substituir. Vou ficar com t. Vai ser igual a raiz quadrada de quem? Ó, eu tenho aqui 4. Peraí, deixa eu fazer uma raiz quadrada um pouquinho mais alta aqui, senão não vai dar certo, né? Não vai caber. Aqui, ó. A gente tem 4 vezes o π é igual a 3 ao quadrado. O exercício pediu para considerar isso. O raio, pessoal, é o raio da trajetória, né? Então, eu tenho que levar em consideração a altitude aqui do meu módulo lunar em relação à superfície da Lua, mais o raio da Lua. Então, eu vou ter que somar 1740 com 260. E quando a gente faz isso, dá 2000, certo? Então, isso aqui, ó, é 2 vezes 10 a terceira, isso tudo aqui tá ao cubo, tá? Sobre Gzão. O Gzão é 9 vezes 10 a menos 13. Então, 9 vezes 10 a menos 13. E o emão? O emão tá aqui, ó. 8 vezes 10 a 22. 8 vezes 10 a 22. Gente, parece uma coisa horrorosa, né? Um número assim absurdo. Mas vai fazendo com calma, vai vendo que dá para eliminar, tá? Então vamos lá, ó. 4 vezes 3 ao quadrado, né? Então isso aqui é 4 vezes 9, né? Aí eu tenho que 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 ao cubo é 8. Olha que belezinha, tá? Vezes esse
cubo aqui, ele vai ser distribuído, né? Então, é 2 ao cubo vezes 10 à terceira ao cubo. Isso aqui vai me dar 10 à nona, tá? Sobre. Aí, vou ficar com 9 vezes 10 a menos 13 vezes 8 vezes 10 a 22. Aí, ó, deixa eu dar uma corrigida só nessa raiz quadrada aqui de novo. Aí, olha que beleza. Este 8 corta com esse 8. Esse 9 corta com esse 9. Aí eu vou ter aqui, ó, 10 a menos 13 e 10 a 22. A diferença desses caras aqui vai me dar 10 a nona, né? Do 13 para o 22 dá 9. Então, ó, 10 a nona, vou cortar com 10 a nona. O que que sobra aqui, ó? Sobra a raiz quadrada de 4. O meu período, então, é 2. 2 horas. Tá vendo, gente? Ó, parecia uma conta horrorosa, né? Mas aí quando você começa a elevar quadrado, perceber que dá para cortar as coisas, você vai com calma, você percebe que não é tão ruim assim. E aí você volta lá nas alternativas e vai perceber que a alternativa correta é aquela que está na B, alternativa B, 2 horas. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, lembra de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ligar o sininho, receber tudo que você vai ter aí de conteúdo de física para você, para o seu vestibular. Maravilha, pessoal. Até mais. Até a próxima.